Livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 35. Contexto da palavra. Moisés acha pesado o seu cargo. Versículo 1. Por estar passando por muita dificuldade, os israelitas começaram -se a queixar ao Pai Eterno, o Yahweh. Quando o Yahweh ouviu as suas reclamações, ficou airado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Versículo 2. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Pai Eterno e o fogo se apagou. Viu? Versículo 3. Aí puseram naquele lugar o nome de Tabera. Por quê? Ali o fogo do Criador do céu e da terra queimando no meio deles. Versículo 4. Havia um estrangeiro viajando com os israelitas, e eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. Versículo 5. No Egito nós comemos quantos peixes queríamos, que nós comemos era de graça. Que saudade dos pepinos, dos melhões, das melancia, das verduras, das couves, da cebola, das alfaces, das mostarda, dos amerões, da cebola, dos alhos. Versículo 6. Mas agora acabaram-se as nossas forças e não há mais nada para comer. A única coisa que vemos é esse maná. O cambado de murmurador. Versículo 7. O maná era parecido com pequena semente de branca, meio amarelada. O versículo 8, o versículo 9. Eles caíam durante a noite com o orvalho no dia seguinte. De manhã o povo ia palhar a palha em volta do acampamento. O versículo 8 do versículo 8 do versículo 9, eles caíam durante a noite com orvalho. No dia seguinte, de manhã, o povo ia apanhá-los em volta do acampamento. Eles moíam em moinhos ou socavam em pilões, cozinhava numa panela e fazia pães achatados que tinha gosto de pão assado com azeite. Versículo 9, versículo 8, versículo 9.
Ele caía durante a noite com orvalho. No dia seguinte, de manhã, o povo ia apanhá-los em volta do acampamento. Eles moía em moinhos, ou socava em pilão. Cozinhava numa panela e fazia pães achatado, que tinha gosto de pão assado com azeite. Versículo 10. Então Moisés ouviu o choro do povo, cada família chorava na entrada da sua barraca. O Pai Eterno ficou muito irado e Moisés também ficou aborrecido, mas fica mesmo. Versículo 11. E disse o Criador do céu e da terra: por que me tem tratado tanto mal? Isso aí é Moisés falando com o Pai Eterno. Por que está aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Moisés está clamando aqui com o Pai Eterno. Ele está clamando aqui. Por que me tem tratado tão mal? Moisés está fazendo essa pergunta para o Pai Eterno. Por que está aborrecido comigo? Ele está perguntando por que o Pai Eterno está aborrecido com ele. Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Ele está falando aqui com o Pai Eterno, por que ele deu um serviço tão pesado para mexer com aquele povo? Versículo 12. Eu não fiz este povo, nem dei a luz a esta gente, porque me pede que faça como uma babá e os carrega no colo como criancinhas, para a terra que juraste dar aos seus antepassados. Moisés está clamando aqui com o Pai Eterno. Ele está clamando assim: eu não fiz esse povo, nem dei a luz. Ele está falando que não fez esse povo e nem deu a luz àquele povo de Israel. Esta gente, porque me pede que faça como uma babá. Ele estava falando ali que o povo de Israel estava fazendo de Moisés como se fosse uma babá. E os carregue no colo. Ele estava falando que era como uma babá que carregava o menino no colo. Como criancinha para a terra que jurasse dar aos seus antepassados. Ele estava falando aqui como está carregando o povo de Israel como uma criancinha nas costas. Versículo 13. Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Ele está clamando aqui com o Pai Eterno: onde que eu poderia arrumar tanta carne para dar 603 mil pessoas? Ele está pensando nisso aí. Eles vêm chorar perto de mim e diz que querem comer carne. Ele está falando aqui, clamando com o Pai Eterno, que eles vinham em cima dele para poder fazer que Moisés tinha de arrumar carne para eles por toda maneira. Versículo 14. Moisés está dizendo assim: eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Ele está falando aqui que ele sozinho não podia cuidar daquele povo, porque era muito pesado para ele. E é mesmo. É muito pesado mesmo. Versículo 15. Se vai me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata a mim,
Moisés está pedindo a morte para o Pai Eterno matar ele. Ele está pedindo que é melhor morrer de que pelejar com a multidão de povo daquele jeito, como do que povo de Israel. Moisés está dizendo assim, se gosta de mim, não deixa que eu continue sofrendo desse jeito. Ele está falando aqui com o Pai Eterno, clamando, se o Senhor gosta de mim, não deixa eu sofrer tanto desse jeito. Mas ele está certo mesmo, coitado. Uma pessoa sozinha para cuidar de tanto povo desse não é fácil, não. É só pela ajuda do Pai Eterno mesmo. Versículo 16. O Criador do céu e da terra respondeu a Moisés: reúne para mim 70 homens, que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fica ali com eles. Versículo 17. Então eu descerei e falarei com você, Moisés. Ali tirarei uma parte do teu espírito que ele dei e darei a ele para que ajude no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você, Moisés, não precisará fazer isso sozinho. O Pai Eterno está falando que vai tirar de Moisés um bocado do espírito para poder passar para os 70 anciãos para ajudar a Moisés a mexer com aquele povo. Versículo 18. Não, versículo 17. Então eu descerei e falarei com você, Moisés, ali. Tirarei uma parte do espírito que ele dei e darei a ele para que ajude no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você, Moisés, não precisará fazer isso sozinho. O Pai Eterno teve misericórdia de Moisés. Versículo 18. Agora diga ao povo o seguinte: purifica-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Eterno está dizendo assim: eu ouvi vocês chorando, dizendo que queria comer carne, que passava bem no Egito, por isso o Pai Eterno dará carne a vocês e comerão. Versículo 19. Não comerão só um dia, não, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. Versículo 20. Mas durante um mês inteiro, até que sai pelos seus narizes, e vocês ficarão com nojo, pois vocês rejeitaram o Pai Eterno que está no meio de vocês. Se queixaram dizendo que nunca deveria ter saído do Egito. O Pai Eterno está falando aqui que durante um mês inteiro, até que sai pelos seus narizes. Você já pensou? Comer carne tanto que ia sair até para os narizes. O versículo 21. Moisés disse: estou levando 600.000 homens, e tu diz que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Moisés está duvidando do Pai Eterno aqui. Ele está falando aqui que estou levando 600.000 homens e tu diz que vai dar
essa gente carne para comer o mês inteiro, duvidar do Eterno, pois ele tem poder para fazer tudo quanto há. Versículo 22. Onde haveria tanta ovelha e vaca para matar a fim de que todos ficassem satisfeitos? Moisés está duvidando do Eterno aqui. Aonde que vai arrumar tanta vaca, tanto boi para matar para que 600 mil pessoas? Ele está duvidando do Eterno, do Criador do céu e da terra. Pois o Criador do céu e da terra tem poder para fazer muito mais do que isso. Será que todos os peixes do mar junto poderia alimentar essa gente? Ele está duvidando aqui. Será que se pegar os peixes todinho do mar, será que daria para alimentar aquela gente, que 600 mil pessoas? Mas não precisa duvidar não, que o Pai Eterno tem poder para tudo. Versículo 23. Porém, o Pai Eterno respondeu a Moisés: será que eu tenho tão pouco poder, Moisés? Viu? O Pai Eterno está falando aqui. Será que eu tenho tanto pouco poder? Agora mesmo você, Moisés, verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Versículo 24. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Pai Eterno tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Versículo 25. Aí o Pai Eterno desceu na nuvem e falou com ele. O Iau tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, e eles começaram a falar em alto, como profeta, porém isso durou pouco tempo. Estava profetizando, mas a profetização deles durou pouco tempo. Versículo 26. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre ele e eles também começaram a profetizar e falar alto como profeta. Versículo 27. Então um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estava profetizando no acampamento. Versículo 28. Aí Josué, filho de Nun, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixa que ele faça isso. Está profetizando lá no acampamento. Versículo 29. Moisés respondeu: por que você está preocupado com meus direitos? Você está com ciúme? Quando eu que deveria estar? Eu gostaria que o Pai Eterno desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas e profetizassem. Versículo 30. Depois Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Versículo 31.
De repente o Pai Eterno mandou um vento que trouxe do mar, bando de codorna, e elas caíram no acampamento, em volta, em todas as direções, uma distância de uns 30 quilômetros. Uma distância de uns 30 quilômetros, e cobria o chão em monte de quase 1 metro de altura. Viu, povo de Israel, vocês murmurou? O Pai Eterno mandou esse montão de codorna para vocês comer. Versículo 32. Assim todo aquele dia, toda aquela noite, todo dia seguinte, o povo trabalhou catando codorna. Ninguém juntou menos de 1000 quilos e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Ô bênção do Pai Eterno, hein? Versículo 33. Quando ainda havia muita carne para comer, o Pai Eterno ficou irado com o povo e castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. É igual essa epidemia que está no meio de nós aí. Desse corona aí também está matando muita gente por falta de arrependimento e de mudança de vida. Eu, pela minha fé, eu acredito que se esse povo arrepender dos seus pecados e passar a seguir somente fazendo aquilo que o Pai Eterno manda, aceitando o Yahshua como único Salvador das suas almas, com certeza essa epidemia do corona vai acabar. Se aceitar o Salvador como único Salvador da alma deles, com certeza isso acaba. Largar os adultérios, prostituição, avareza, idolatria, criminalidade, roubo, murmurações, esse tipo de coisa, feitiçaria, esse tipo de coisa aí, com certeza isso acaba. O versículo 33. Quando ainda havia muita carne para comer, o Pai Eterno ficou irado com o povo e castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Versículo 34. Foi isso que puseram naquele lugar o nome de Queriote Ataava, que quer dizer a sepultura do desejo, pois ali foram sepultados as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Tá vendo? É igual tipo de pessoa no briguento, cheio de verme. Pessoas no briguento, cheio de vermes, fica com vontade, desejo de comer carne. Versículo 35. Depois os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Este foi o livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 35. Agora, eu vou ler o comentário, o significado desse capítulo 11. O significado do capítulo 11 diz assim: o alimento que o Pai Eterno mandou em forma de chuva
aos israelitas no deserto, saía uma lique lequenosa, incolenta, ainda hoje comum na mesma região, que transportado pelo vento, cai à maneira de chuva, é usada como alimento. Diz alguns que esta palavra se deriva da pergunta que os israelitas fizeram: que é isto? Em Êxodo capítulo 16, versículo 15. Em hebraico é Manuel, Manu, é Manu, na palavra, na língua hebraica. Maná significa a palavra Manu. O maná que caiu no deserto para o alimento do povo de Israel. E as condições respeitantes a seu uso, tudo isso se acha descrito em Êxodo capítulo 16, versículo 14, versículo 36. Em Números capítulo 11, versículo 6 a versículo 9. Um vaso de maná foi posto na arca para memória, em Êxodo capítulo 16, versículo 33. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4. Também se faz a ilusão ao privimento do maná, em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, versículo 16. Em Josué, capítulo 5, versículo 12. Em Neemias, capítulo 9, versículo 20. Em Salmo, capítulo, no número 78, verso 24, no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 31, versículo 49, versículo 58, e no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, a frase maná, escondido, está escrito em oposição ao sacrifício aos ídolos. O maná tenha sido testificado com transpiração de uma árvore que ainda hoje se encontra na península do Sinai, com outra substância, incluindo a líquen, que tem sido levado pelo vento grande distância, mas nenhum particular produto preenche todas as condições da narrativa bíblica. O maná de uso moderno é seiva do freixo, árvore da família da Oleaceae. Esse foi um tipo de um comentário, mas palavra hebraica é difícil demais para a gente entender essas letras. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livra nós de todos os maus. Se for da vontade dele, se ele quiser, estarei gravando o próximo vídeo, se de acordo que seja a vontade dele. Uma boa noite para todos, até o próximo.